Boa noite para todo mundo. Espero que eu seja um vaso de bênçãos para abençoar a vida daqueles que estão me ouvindo nessa noite. E em meio a tantas coisas que a gente está vivendo, em meio a uma pandemia, em meio a uma quarentena, em meio a muitas notícias ruins, desemprego, também aparecem algumas modas. E eu tenho visto que uma palavra da moda que a gente tem visto é empatia. Todo mundo tem falado muito de empatia, tem ouvido na televisão, tem se ouvido nas rádios e muitas pessoas falando sobre empatia. E eu peguei até uma definição do que é empatia. É ter afinidade e se identificar com a outra pessoa e também ouvi-la, compreender os problemas e as emoções dela. Peguei outra definição. Todas que eu peguei no Google, tá? Empatia, ação de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar da mesma forma que ela. O engraçado é que a empatia, ela virou moda. Ela é uma palavra da moda. Se fala na escola, se fala no trabalho, se fala na igreja. Só que a empatia pode ser uma palavra nova. Mas o maior exemplo de empatia foi Jesus que nos deu. Ele falou de empatia, viveu empatia, ensinou empatia há mais de 2000 anos atrás. E tem um texto que eu acho lindo. Entre muitos que eu poderia escolher, eu escolhi um para falar sobre empatia. Empatia que nada mais é, nada menos é do que amor ao próximo. O texto que eu escolhi foi o texto de Lucas 7, onde Jesus ressuscita, na verdade, o filho de uma viúva. Vamos ler? Lucas 7, 11. Não passou muito tempo depois disso, e Jesus foi com os seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhado pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo o enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele se encheu de compaixão. Não chore, disse ele. Indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu vos digo, levanta-se. Então o jovem levantou-se e começou a falar. É lindo esse texto. Quando você pega a parte lá do versículo 13 que fala assim, quando Jesus viu, o coração dele se encheu de compaixão e simpatia. Jesus estava chegando naquela cidade e aparentemente ninguém tinha contado a situação daquela mulher. Ele não conhecia a mulher, apesar dele conhecer todos nós, mas não tinha um contato direto com ela. Mas o coração dele se encheu de compaixão. É lindo isso. O nosso mestre se encheu de compaixão. Que nós possamos segui-lo. Que o nosso coração se encha de compaixão com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão precisando de ajuda, com aqueles que estão próximos da gente. E quando eu falo de compaixão, é muito mais do que você simplesmente dar uma cesta básica ou às vezes ajudar com dinheiro. Compaixão, e a palavra da moda é: se coloque no lugar do outro. Às vezes, um telefonema, uma visita, uma oração pela pessoa. Em tempos de pandemia, a gente precisa se colocar no lugar do outro.
Em tempos de pandemia, a gente precisa imitar aquele que a gente diz a quem nós seguimos, o nosso mestre. É muito fácil falar do nosso pastor, é muito fácil falar dos professores da escola, é muito fácil falarmos dos nossos vizinhos, é muito fácil nós vermos o defeito do outro. Mas nós também temos defeito, nós também não somos perfeitos. Nós queremos que as pessoas usem uma compaixão com a gente, tenham uma empatia com a gente, mas nós não queremos usar essa compaixão com o outro. Jesus foi o primeiro a nos ensinar, foi o primeiro a se colocar no lugar do outro. Ele te amou tanto que chegou a uma crucificação. Ele literalmente se colocou em nosso lugar. Então que nós possamos fazer assim, colocarmos nos lugares dos outros, ajudar, orar, dar uma palavra de incentivo. Às vezes a coisa está tão ruim e nós não temos uma palavra boa para dar, só uma palavra que coloca para baixo, às vezes para o filho, para o marido, para um amigo. Querido, use de compaixão, e se você não tem essa compaixão, peça ao Senhor para te mostrar. Faça com os outros aquilo que... A gente sempre fala isso, né? Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Mas que isso seja uma realidade em nossas vidas. Porque o Mestre fez assim. Porque nós precisamos ser imitadores de Cristo. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas com Deus tudo é possível. Que o nosso amor cresça pelas pessoas, pela humanidade. Enquanto o Covid era um problema do Japão, muita gente não se preocupou, mas a partir do momento que ele chega no Brasil é que a gente começa a se preocupar. Às vezes, pequenas atitudes podem fazer grande diferença. Que nós possamos ter compaixão. Não só das viúvas, não só dos necessitados, mas dos nossos amigos, sendo bênção na vida deles. Que essa palavra que veio ao meu coração em primeiro lugar, possa também vir ao seu coração. Quando uma pessoa falar de empatia para você, quando você ouvir a palavra empatia, você lembre-se que o primeiro a ensinar empatia foi Jesus. Ele teve empatia não só por mim, não só por você. Ele teve empatia pela humanidade, até mesmo pelaquela pessoa que você acha que não merece. Mas o problema não é meu, o problema não é seu. O amor dele nos constrange. Que o amor dele nessa noite venha te constranger de uma forma tal que eu e você possamos mudar de atitude. Que a compaixão e o amor de Cristo envolva o nosso lar, a nossa casa, a nossa família e principalmente a nossa vida. Empatia, quem ensinou pra gente foi o nosso Mestre Jesus. Deus abençoe e um resto de semana cheio de empatia, cheio de amor, cheio de Jesus na sua vida. Amém?